Ex-presidentes da República descartam o afastamento de Jair Bolsonaro. Quem traz a informação é Daniel Lian. Ex-presidentes da República criticam a postura de Jair Bolsonaro, citam crise institucional, mas se mostram contrários a um novo processo de impeachment no país. Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer participaram de uma videoconferência do Conjur. Eles debateram os rumos do Brasil dentro de uma pandemia sem precedentes. Todos são críticos à forma como o atual líder da nação conduz as situações. Segundo eles, fugindo à liturgia do cargo, expondo falta de serenidade num momento de grave crise. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso alerta para o fato de Bolsonaro estar se isolando. Diz que carrega palavras de desassossego e está só promovendo dissonâncias. Segundo o FHC, o caminho é parar com as confusões. O nosso presidente, infelizmente, ao invés de provocar a coesão, ele provoca a disruptura. Ele quer uma espécie de tensão permanente. O governo está crescentemente se isolando, ficando cada vez mais difícil, num momento que requer coesão. E ele vem numa proposta de dispersão. Não é que ele tem na cabeça, ele é assim. Fazer o quê? Está havendo uma espécie de despedaçamento da engenharia constitucional. Mas nas circunstâncias atuais, é preciso pensar mais sobre o valor simbólico que você faz, que você diz. Então, essa sensação de despedaçamento está aumentando, não está diminuindo. E é verdadeira. Você tira um ministro, põe outro ministro, ela tem experiência, não tem experiência. É muita confusão. O senador por Alagoas e ex-presidente Fernando Collor avaliou que as declarações de Jair Bolsonaro durante um ato considerado antidemocrático e que foi notabilizado por agressões a jornalistas são extremamente perturbadoras. As declarações do senhor presidente da República são declarações extremamente perturbadoras e sérias, porque nós não sabemos direito o que é que ele quer dizer com isso. Se nós formos levar isso na ponta do lápis, da letra, o que ele diz, por exemplo, de que eu estou com a minha paciência esgotada, não vou mais admitir isso, tenho o apoio das Forças Armadas. Quer dizer, são maneiras de falar que nos deixam a todos extremamente perturbados nesse momento de uma crise política instalada. E eu digo, já em gestação, uma crise institucional. Collor teve a mesma visão de Fernando Henrique no que se refere à nomeação de Alexandre Ramagem à Polícia Federal, barrada pelo STF. Os dois entenderam como um erro. Já o ex-presidente Michel Temer disse que tentou aconselhar Jair Bolsonaro e acrescentou que ele não deveria participar de atos que depõem contra a democracia. Eu resolvi ligar para o presidente Bolsonaro achando que deveria dar um palpite. Pedi licença para dar um palpite e dei 2 palpites. O primeiro é que ele deveria decretar um isolamento social por 10, 12, 15 dias, dizendo que iria fazer uma revisão dali a 15 dias, e segundo, que não falasse todo dia com a imprensa, aquela coletiva que ele está de manhã, o presidente Fernando Henrique, o presidente Collor disseram, o presidente muitas vezes faz a pauta do país, o que ele diz de manhã e passa em conflituosidades o dia todo. Mas essa coisa de participar desses eventos detrimentosos, desvalorizadores do legislativo e do judiciário, especialmente do Supremo, vai gerando um certo ódio, uma raivosidade no país que não é típica do brasileiro. Sobre a política externa do governo federal, os 3 demonstram preocupação com ataques à China, o último promovido pelo ministro da Educação Abraham Weintraub, e contra a Argentina. A exaltação aos Estados Unidos também foi focalizada. Para eles, é preciso olhar para todos e que haja multilateralismo.
FHC, Collor e Temer enfatizaram que o remédio no momento no combate ao coronavírus é o isolamento e que o presidente da República tem que dar o exemplo, usar máscara e respeitar as recomendações da Organização Mundial da Saúde e do próprio Ministério da Saúde. O trio apontou que é fundamental a harmonia entre os poderes e que as Forças Armadas respeitam a Constituição e têm um papel muito importante. Os líderes, unanimemente, são contrários a um novo processo de impeachment, afirmando que levaria a um desgaste expressivo ao país. Eles acentuaram que, neste instante, o que o Brasil menos precisa é de uma turbulência política no momento dramático de crise sanitária. Ô Constantino, não vou citar nomes, mas você ouviria o conselho dos ex-presidentes? Olha, Tiago, tem alguns conselhos ali que são até interessantes. Quando o Michel Temer diz para o Bolsonaro evitar as saidinhas ali com a imprensa, eu acho que o presidente devia seguir esse conselho. E tem críticas legítimas também em relação à postura beligerante, muitas vezes, e desnecessariamente conflituosa do presidente, que são críticas legítimas e construtivas. Mas é óbvio, não pode ignorar quem está trazendo essas críticas, né? Um sofreu impeachment, tinha lá o PC Farias e companhia, o outro tem acusações também, suspeitas de articulações indevidas para conseguir ali o projeto de reeleição e ficou muito feliz quando passou a faixa presidencial para Lula, quem destruiu de vez, aí sim, o país e quase a democracia brasileira. E, por fim, o Temer conseguiu articulações também suspeitas para ficar até o final do seu mandato, depois daquela história toda com o Joesley, e ficou como pato manco. Eu acho que todos eles, no fundo, estão querendo governar, de certa forma, novamente, mas para isso existem as urnas, né? As críticas, como eu disse, são bem-vindas, são parte da democracia, da liberdade de expressão, mas esses ex-presidentes são parte também do problema de por que Bolsonaro foi eleito, né? Todos vieram antes e acho que não deixaram grandes legados. E os conselhos, Augusto Nunes? Olha, alguns tem razão, Rodrigo, alguns são muito oportunos. Deveria falar menos de improviso, digamos assim, o Bolsonaro deveria controlar-se quando aparece aqueles arroubos aí de se misturar com a multidão numa época de pandemia, de fazer declarações invocando a instituição do Exército, das Forças Armadas, nada disso é necessário. Eu vivo dizendo que o presidente Bolsonaro deveria conter-se. O Fernando Henrique deixou alguma coisa assim, estabilizou a economia, o Plano Real, fez a lei de responsabilidade fiscal e algumas outras coisas aí úteis. Os outros dois, Temer até tentou, Collor não. Collor confiscou a poupança, não pode dar conselho a ninguém. E o Temer, ele teve o impeachment dele reivindicado em pesquisas por mais de 80% da população. Agora é o seguinte, vamos ao ponto central. Não há a menor possibilidade de ser aprovado o impeachment do presidente Bolsonaro até onde a vista alcança. O impeachment é um instrumento jurídico-político. Não é fácil você alcançar a maioria de 2/3 dos deputados da primeira etapa e depois 2/3 dos senadores para se consumar o impeachment. Pois bem, só existe o impeachment se for alcançada essa maioria, que só é alcançada quando há manifestações populares portentosas exigindo o afastamento do presidente. Não vejo ninguém capaz de convocar hoje manifestações maiores do que um eventual ato de apoio aí convocado pelo Bolsonaro. As pesquisas mostram que o Bolsonaro lidera, está longe ainda, mas lidera a corrida presidencial de 2022. Seria o mais votado, seguramente iria ao segundo turno. Agora, ele está ganhando do Lula nessas pesquisas, ganha do Haddad, né? Até o Moro ganha do Haddad, que nem é candidato, né? O Moro. Então, sem povo nas ruas, não há impeachment.
Não há impeachment, numa época de pandemia, então é que o PT não consegue reunir 12 pessoas, né, por hipótese. Então eles estão discutindo uma possibilidade que para mim não é real.